caminho de leis que eles se colocavam. Mas como assim que Deus ama antes de eu me converter, mesmo que eu não jejue? Que Deus é esse? Que me ama mesmo antes de eu desejá-lo? O que a Bíblia diz em Efésios 1? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou a ele. Quando Deus criou o homem, ele já amava o homem. O homem pecou, ele continua amando. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não foi na dependência de você se converter que ele te ama. Ele ama você antes de você se converter. Então o Deus apresentado por Jesus era totalmente incompatível com o Deus legalista dos fariseus. E se Deus age assim, Jesus não poderia agir de outra maneira, porque ele é o Filho de Deus. E ele dizia, eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Em verdade vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazendo. Outro texto diz, eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também ouviste do vosso Pai. Colossenses 1,16 diz que Cristo é a imagem visível de um Deus invisível. Então, o fato de Jesus amar as pessoas daquela forma, era simplesmente porque Ele é Deus. E Ele fazia exatamente o que Deus fazia. Então, a reação do pai não é a de qualquer pai diante do comportamento dos filhos. Quantos pais, se a história de Jesus, aquele pai não recebesse o filho, a plateia ia dizer, tá certo. O irmão bravo com o outro irmão, muitos deles estavam ouvindo, tá certo. E quantos de nós não ouvimos essa parábola e falamos assim? Nossa, mas esse pai tinha todo o direito de fazer ele um empregado. Sim ou não? E o irmão tinha todo o direito de dar um pega nele. Porque ele errou. Então, Jesus, ele vai na contramão dessa história. É muito legal. Então, nenhum dos filhos esperava aquela reação do pai. A gente acha que a gente entende Deus. A gente acha que a gente conhece toda a grandeza de Deus. Irmãos, não conhecemos. A intimidade com Ele faz com que nós nos aproximemos do seu coração. Mas sabe, é infindável. Os pensamentos do Senhor são muito acima dos nossos pensamentos. A gente pensa aqui, ó, e Ele pensa muito além. Então, ao descrever esse pai, Jesus está querendo nos revelar os sentimentos, as ações e as reações de Deus com relação aos pecadores. E a parábola é um convite para ver as situações de pecado e os pecadores com os olhos e com o coração de Jesus. A parábola é um convite à maturidade, mas a partir de um olhar honesto sobre nós mesmos. Se nós somos seguidores de Cristo, o que Ele espera de nós? Então vamos avaliar a maturidade desses personagens. O filho mais novo resume a história da nossa salvação, nossa origem, nosso destino. Todos nós nos afastamos de Deus. Nós nascemos em pecado. Se nós não entendemos que Jesus é o nosso Salvador, nós deixamos a casa do Pai. Desde que o homem caiu lá no Éden, nós deixamos a casa do Pai e precisamos nos reconciliar. Então, nos traços essenciais desse filho, eu consigo ver a minha biografia. Eu também estava afastada de Deus. Eu também precisei entender que a minha vida era uma vida de miséria emocional e que eu precisava de Deus e voltar para essa casa. E a graça de Deus nos constrange, nos acolhe e corrige as nossas falsas imagens de Deus. O filho mais novo achava que o pai ia aceitá-lo como empregado. Não, eu não quero nem mais ser filho. Eu vou pedir para o meu pai para eu ser empregado. Ele tinha uma falsa imagem de Deus. Ele não sabia que o pai dele era muito maior, mais bondoso do que aquilo. Então, esse pai revelado por Jesus restaura a identidade, dá um anel, dá uma roupa, dá uma sandália e convida para o banquete. A posição que eu assumo em Cristo é pela graça, não é por merecimento. Porque se você for olhar a história desse filho, você acha que ele merece? O que vocês acham? Ele merece?
Ele não merece. Tanto que ele chega com todo um discurso. Mas os direitos que eu perdi na queda são restaurados em Cristo. Lugares celestiais, a Bíblia diz. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1. O plano de Deus é que nós vivêssemos nesse lugar. Mas o pecado nos tirou desse lugar e nos colocou num lugar horrível. Mas quando a gente volta para a casa do Pai, nós somos colocados novamente nesse lugar, do ponto de vista espiritual. É difícil entender um pai que dá o livre-arbítrio. Pai, me dá minha herança, eu quero viver minha vida. E o pai fala, tá bom, meu filho. Muitas vezes a gente queria um Deus que fosse mandão, não fosse, não deixa eu fazer isso. Tem gente que acha que é assim, olha, Deus permitiu que eu fosse bebê. Sabe, umas coisas assim, Deus permitiu que eu fosse naquele lugar, encontrasse aquela pessoa, e aí aconteceu. Não, para com isso. Você escolhe fazer as coisas erradas. Deus te dá o livre-arbítrio. Só que tem consequência. Você faz o errado porque você quer, não é porque Deus te joga no errado, não. Porque Deus não nos trata como marionetes. Porque Ele não quer marionetes, Ele quer se relacionar com pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Se for marionete, não é espírito em verdade, é obrigado. É uma máquina. Não. Nós temos liberdade de escolher, mas nossas escolhas têm consequências. O mais engraçado é que a decisão de voltar para a casa do Pai, necessariamente não foi por um arrependimento. Foi por fome. Deu fome, bolota de porco cá para nós, né? Fica difícil comer, né? E ele começou a passar fome e ele falou, na casa do meu pai, os funcionários não comem muito melhor do que isso. Então, a decisão dele, a princípio, foi por fome. Só que quando ele foi fazendo o caminho de volta e foi refletindo, a gente observa o quê? Eu pequei contra meu pai. Eu pequei contra ele, eu não sou digno de ser filho dele. E ele foi trazendo aquele discurso dentro dele para se explicar para o pai. Mas quando ele fala isso, não precisa. Então, até a motivação, muitas vezes, que a gente volta para Deus, é uma motivação tão egoísta. Mas até assim Ele nos encontra. E provoca no coração a conversão. Então, o início da conversão foi aí, na iminência de morrer de fome. Bom, e o que vence, na verdade, depois o que vence definitivamente o pecado, foi ele reconhecer que ele pecou. Então, assim, arrependimento é reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado e pedir perdão, e fazer diferente, e ter fé no absoluto e gratuito de Deus. Porque ele recebeu, não recebeu? Ele recebeu a sandália. Eu fiquei imaginando essa cena, quanto chororô, né? As pessoas colocando a sandália naquele pé sujo e ele chorando. Cada vez ele recebia um negócio que ele se via assim, meu pai está me tratando como filho, eu não mereço. Gente, vocês já receberam um presente que você sabe que você não merece? O que isso acontece com a gente? Constrangido. Sim ou não? Quando alguém faz um elogio, que você fala, não, mas não foi eu que fiz isso. Aí a pessoa, aí você fica constrangido, porque você fala, eu não mereço. E ele não merecia mesmo, nem eu mereço, nem você merece. Mas a verdade é que o que Deus quer é que você reconheça o seu pecado e se arrependa. Então, o encontro que ele teve com o Pai, o encontro real, foi muito diferente do encontro imaginado. Deus vai além do que pedimos ou pensamos, quando a gente dá o primeiro passo. Ele tinha culpa, ele tinha medo de não ser aceito, mas quando ele chegou diante do Pai com o coração quebrantado, ele pôde sentir o amor dele. E o filho mais velho? É um pouco diferente esse filho, né? É aquele filho que chegou, viu a festa, não entrou. Não sei se ele imaginou o que estava acontecendo. Mas o que a gente vê no coração desse filho é muita amargura, muita inveja, muito ressentimento, apesar de estar na casa do pai. O coração dele estava distante do coração do pai dele, porque ele não sabia que o pai dele estava esperando o irmão com tanta assim, ansiedade, né? Porque ele não se alegrou. Ele, inclusive, não entrou.
Ele tinha medo. Por que não me falaram dessa festa? Por que eu não fui informado? Sabe aquelas pessoas que acham que sempre tem alguma coisa por trás, né? Por que eu não sei disso? Querem saber de tudo. Tem medo de ser excluído. E porque não ama, não se sente amado. E porque não se sente amado, é desconfiado, ciumento. Ele não estava preparado para a boa notícia. Ele se sentiu ameaçado com a volta do irmão. Ele não se sentiu feliz. A boa notícia, em vez de alegrá-lo, provocou um sentimento contrário. Por quê? Porque ele se achava justo. Eu não sou igual ao meu irmão. Ó, gastou tudo com prostitutas e gastou todo o seu dinheiro e você dá uma festa para ele? Ah, para. E eu fico pensando que muitas pessoas, quando Jesus estava contando essa história, estavam, nossa, está certo. Ele está certíssimo. Só que, de repente, o pai também sai ao encontro dele, porque ele não quis entrar, e ele começa a brigar com o pai dele. Ele fala, olha só o que ele falou. Cadê? Ele fala assim, o seu irmão voltou. Ele nem chama o pai de pai, ele fala assim, faz tantos anos que eu te sirvo, e eu nunca transgredi um mandamento, mas o Senhor nunca me deu um cabrito, então ele vai acusar o pai. E quando veio esse seu filho, não é meu irmão não, tá? Esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, quero lembrar o Senhor disso, e o Senhor está aí fazendo festa para ele. Então ele foi tirar satisfação com o pai, ele foi mal criado, sim ou não? O pai dele era um senhor, ele falou desse jeito, ele também foi desrespeitoso com o pai dele. E aí ele acusou o pai de ter injusto. Pai, onde já se viu você tratar nosso irmão desse jeito? Aliás, nosso irmão não, seu filho, né? Ele invejou o que o irmão recebeu. Ele é uma figura complexa, de verdade, porque ele ficou com o pai aparentemente obediente, aparentemente fiel. Por dentro, a gente vê o que ele revelou quando alguma coisa não saiu como ele queria. Ele não pediu nada para o pai, ele não exigiu nada para o pai, mas ele também não aproveitou nada do pai. Ele simplesmente trabalhava, mas dentro dele ele não se sentia filho. Ele se sentia escravo. E um escravo ressentido. Ele também tinha uma imagem distorcida do pai. Assim como o irmão dele, que imaginou que o pai não fosse aceitá-lo, esse irmão mais velho, ele ficou surpreso com o amor do pai. Isso significa que ele não conhecia o amor do pai. E Jesus estava dizendo o seguinte, tem gente que está na casa do pai, mas não conhece o amor do pai. E por isso que quando a gente pergunta, o que é um crente maduro? É o tempo que ele fica frequentando a casa do pai? Não. Porque você pode frequentar a casa do pai, mas está cheio de ressentimento, cheio de rancor. Fazendo porque você tem medo de ser excluído. As nossas motivações dizem o nosso caráter e revelam o nosso coração. A motivação dele era medo, medo de ser excluído, medo de não ter espaço, não era amor. Seu coração estava distante e sua justiça própria era muito forte. Ele se achava. Irmãos, eu vou falar para vocês. Eu sofro com isso. Eu sou uma pessoa meio justiceira. Às vezes eu falo assim, não, isso não é justo, Deus. Se a pessoa fez isso comigo, isso não é justo. Eu falo, irmãos. E Deus sempre fala para mim, não é a sua justiça, é a minha. Aí, acho que faz umas 2 semanas, aconteceu uma situação, e eu comecei a lembrar a Deus como aquela situação tinha me feito mal. E eu lembro que eu falei assim, o Senhor sabe que eu perdoei. Mas o Senhor sabe também que não foi justo o que essa pessoa fez. E o Espírito Santo, dessa vez, foi um pouco mais duro comigo. Porque geralmente ele fala, Ana, cuidado, você está sendo justiceira. Dessa vez o Espírito Santo, com muita graça, com muita delicadeza, mas ele falou assim, Ana, você está esquecida de que a tua justiça para mim é como trapo de imundícia? Está escrito lá em Isaías. Gente, eu não tive coragem nem mais de orar.
Sabe, minha queixa acabou. Acabou minha queixa. Eu só falei, me perdoa, Senhor. Porque a minha justiça para Deus é como trapo de imundícia. Porque como que eu vou chegar nessa justiça de um Deus que ama do jeito que Deus me ama? Impossível. E essa parábola do pai, para mim, me lembra uma parábola que também é muito forte. E a gente não vai ler por causa do tempo, mas é aquela parábola dos trabalhadores na seara. O dono da seara contratou os trabalhadores pelo preço justo, para eles trabalharem o dia todo. Mas vocês lembram que depois ele foi à tarde, achou mais uns, depois ele foi, e aí ele foi no finalzinho do dia, e achou uns perambulando na praça, falou, vem trabalhar. Eles trabalharam 1 hora. Na hora de pagar, ele começa por esses, e paga 1 denário. Os outros já cresceu o olhão, né? Eles trabalharam 1 hora e receberam 1 denário. Nós estamos bem, vamos enriquecer hoje. Todo mundo ganhou 1 denário. Aí tinha a Ana Alice lá naquele grupo, né? Lógico. Que aí eu fui falar assim, não, pera um pouquinho. Isso não é justo. Como que o senhor está me pagando a mesma coisa que o senhor pagou para esse cara que chegou na última hora? E aí o trabalhador fala assim, mas escuta, o que eu tratei com você? Eu não tratei 1 denário? É. Eu fui injusto? Não. Então, você está incomodado com a minha generosidade? A gente se incomoda com a generosidade de Deus. Sabe por quê? Porque a gente não é generoso. A gente é justiceiro. Amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você combinou, eu paguei. A crítica feita pelos trabalhadores, portanto, não é contra uma injustiça, e sim contra a bondade. Quando Deus é bom conosco, a gente gosta, mas quando Ele é bom com os outros, a gente não gosta. E isso é pecado. Quando Deus dá uma coisa para o meu irmão que eu estou esperando, eu não gosto. Essa que é a pura verdade. E nós ficamos transitando entre filho mais novo e filho mais velho. Porque aí nos arrependemos, voltamos, mas aí de novo entra a nossa justiça própria e nós clamamos justiça para Deus, em vez de olhar para a bondade do nosso Deus. Irmão, se Deus nos tratasse conforme os nossos pecados, o que seria de nós? Fala para mim. Eu lembro que uma vez um amigo, a filha dele teve um problema sério de saúde. E nessa época ele estava passando um momento difícil na vida, ele estava meio afastado da igreja e tal. E a gente foi conversar sobre isso, e ele falou para mim, em determinado momento, Ana, você acha que Deus me castigou porque eu estou distante? E eu olhei para ele e falei assim, de jeito nenhum. Porque se Deus fosse te castigar e me castigar por aquilo que a gente faz de errado, eu não tinha um filho vivo, e nem você. Isso não é castigo de Deus. E isso vai ser para a glória de Deus. Mas a gente tem mania de ficar julgando as coisas difíceis que acontecem na vida dos outros como se fosse castigo. E aí, quando acontece uma coisa boa, a gente fica com inveja. Já percebeu? Como que você vai ser maduro desse jeito? Se acontece uma coisa ruim na sua vida, você acha que Deus está te castigando, porque você está com a consciência suja. Por que você está com a consciência suja? Você não tem um relacionamento com Deus? Aí se seu irmão fica bem e Deus faz uma festa para ele, você fica bravo. Porque você queria uma festa. Eu queria pelo menos um bezerro cevado com meus amigos. E o pai dele fala, por que você não fez a festa? Tem gente que não faz festa porque simplesmente se coloca numa posição de vítima. Nós temos um Deus generosamente escandaloso. Seu amor é gratuito. E Ele oferece esse amor para aqueles que não têm direito e nem méritos. Sabe por quê? Porque o que Ele faz, a obra que Ele faz na nossa vida, é para a glória dEle, não é para nós. E a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar do quê? De toda a injustiça. Então, por que a gente não participa da festa? Por que muitas igrejas não fazem festa? Por que às vezes nós estamos brigando entre nós?
A parábola justifica o comportamento de Jesus. A parábola identifica Jesus como Deus. E Deus não nos compara e nem nos separa. O pai fala, filho, vamos para a festa. E muito engraçado, porque ele está querendo dizer assim, a minha alegria pelo teu irmão que chegou, não quer dizer que eu não te amo. Eu não gosto muito quando as pessoas falam que ela é queridinha de Deus, de verdade. Às vezes a gente brinca até, de brincadeira tudo bem, mas tem gente que leva isso a sério. Ah, eu sou queridinha de Jesus, você é igual a mim. Por que você tem que ser o mais queridinho de Jesus? Isso já demonstra a sua insegurança. Por que você tem que ser o mais querido de Jesus, o mais especial de Jesus? Aí você que é o mais queridinho, mais especial, não ganha o que seu irmão ganhou, aí você já fala, acho que eu não sou tão queridinho. Aí vem um problema na sua vida, uma dificuldade, uma luta, que Deus está tratando seu caráter, está caminhando com você para um passo mais, você já está achando que Deus não te ama. Porque você está focado no lugar errado. Então nós temos que voltar para esse tema da maturidade. A parábola é uma reflexão, sabe por quê? Porque nenhum filho está maduro. Nessa parábola só tem uma pessoa madura, que é o pai. E na verdade, quando nós falamos semana passada sobre ser discípulo radical, e o pastor Nivaldo falou sobre semelhança com Cristo, ele está dizendo assim, é assim que eu faço, e é assim que a igreja tem que fazer. Jesus falou para os seus discípulos, olha, vocês, lá no mundo, vocês, os maiores, mandam nos menores, não é isso? Mas aqui não é assim. Vocês vão lavar os pés uns dos outros. Mas a gente não gosta de lavar pé do nosso irmão. Porque às vezes está sujo, fedido. Vou me abaixar para lavar o pé? Isso às vezes a gente não quer mesmo ser humilde, ser sujeito. Por que ele vai falar assim comigo? E a igreja vai caindo numa desunião, porque Jesus falou assim, se vocês fizerem isso, vocês vão ser conhecidos pelo amor, pela união, e essa união, esse amor vai atrair mais discípulos, mais filhos mortos de fome, e que vão precisar se arrepender. Vocês percebem que se nós tivermos uma igreja cheia de filhos mais velhos, o evangelismo vai ser vergonhoso? Porque eu não quero que chegue meu irmão, eu não quero festa. Se eu quiser festa, eu vou evangelizar. Porque Deus, meu Pai, se alegra. Esse é ser maduro, é ter o coração do Pai. Eu me alegro quando alguém se converte. Eu me alegro, vamos fazer festa sim. Mas ele veio todo sujo. Gente, olha de onde veio essa pessoa. Olha o passado dele. Glória a Deus, aqui na igreja tem um ministério cuidar. Vamos cuidar desse passado. Vamos dar um jeito, vamos ministrar. Vamos fazer o Liberdade em Cristo, né? Vamos fazer os passos de Liberdade em Cristo. Tem uma vida podre. E a sua, não era? Alguém aqui tem uma vida boa para contar? Um passado maravilhoso? Como avançar com maturidade? Agir como Cristo, semelhante a Cristo. Nós temos que reconhecer que na casa de Deus há um lugar especial para cada um de seus filhos. Somos todos irmãos. E graça e misericórdia precisam nos acompanhar nesse caminho. E parte disso, e eu acho isso fundamental, que muitas vezes nós não avançamos em maturidade. Porque assim como aquele filho mais velho, a gente demora para perdoar. A gente demora para fazer festa. O pai não marcou a festa para daqui 3 meses. Às vezes Deus fala para você, perdoa teu irmão, você não faz naquela semana. Aí acaba a empolgação, né? Porque no culto Deus falou com você, você não fala, você não liga. Eu lembro que uma vez eu estava lá em Brasília, pregando num culto para as mulheres. E no final, no sábado à noite, eu preguei sobre perdão. E no domingo à noite nós fechamos aquele congresso. E no final veio uma irmã e falou assim, pastor, eu preciso te abraçar. E ela começou a me abraçar, ela chorava. E ela falou assim, ontem à noite, eu saí daqui e liguei para o meu irmão. Fazia mais, eu não sei se era 15 ou 20 anos, que eles não se falavam. E nós nos perdoamos. E aí ela começou a chorar e eu também. E ela falou assim, eu tenho um ministério, eu sou uma mulher de Deus, mas isso era uma trava. Claro, ela estava fora da festa. Ela estava do lado de fora conversando com os empregados, fazendo fofoca com os empregados. Mas quando ela entrou na casa, ela celebrou.
Tem muito crente infeliz porque está do lado de fora, em vez de estar do lado de dentro da festa. E a maioria das vezes é porque a gente não perdoa. A maioria das vezes é porque a gente julga o nosso irmão. A maioria das vezes é porque a nossa justiça está na frente da justiça de Deus. Para sermos maduros, nós precisamos ter o coração do Pai. A Bíblia diz lá em Salmo 103, que é um salmo maravilhoso, que a vida do homem é como a relva. Um dia nasce, no outro dia está seca, mas Deus é eterno. Nossa vida é tão rápida. Já pensou ficar 15 anos sem falar com um irmão? Mas tem muito disso. E você, se for honesto, e eu também, eu já fui tentada a guardar esses ressentimentos no meu coração. E não pensa que é fácil. Mas eu não quero ficar fora da festa. Ai, que coisa mais sem graça é ficar do lado de fora ouvindo a festa torar. Vai ficando pior, né? E a parábola termina de um jeito que você não sabe o que ele decidiu. A gente não sabe se ele entrou, a gente não sabe se ele ficou lá fora. Mas é porque isso Deus não vai fazer essa decisão por você. É você que vai ter que decidir. Você quer ser maduro, entrar na festa e ter o coração do Pai? Ou você quer ser aquele filho mimado, manhoso, irritado, ressentido, rabugento e ficar fora da festa? Ontem o Ministério Cuidar arrumou essa mesa. Vocês perceberam, né? Eu achei isso tão lindo, porque é uma mesa. Só que é uma cruz. Irmãos, lá na glória vai ter um banquete. Já pensou você encontrar o teu irmão que você mais brigou a vida inteira? Você pode encontrar ele na mesa do banquete. Ou não, né? Se você decidir ficar ressentido. Mas eu acho, sinceramente, eu acho que Jesus, ele é tão estratégico que ele vai botar você sentado com aquelas pessoas que foram mais difíceis na sua vida. Só para você celebrar, vocês estão no céu juntos. Sabe? Você celebrar, porque imagina você lá no céu e falar, eu venci. Você vai ter esquecido, nem lembra mais o que aquele irmão fez. E vocês estão lá celebrando. Porque Jesus é maravilhoso. Ele sabe como a gente se perde. E hoje eu falei aquela palavra do Franklin. Gente, como a nossa língua, como a gente mal amaldiçoa com a língua, assim ó, facinho, e magoa pessoas. Mas a nossa língua não é rápida para pedir perdão. A gente, não sei se acontece diferente com vocês, né? Quando a gente fica bravo, a gente fala alto, a gente grita, todo mundo ouve, até os vizinhos. Quando a gente pede perdão, desculpa amor, porque eu não sou, né? Você me desculpa porque eu não sou. É ou não é? Ou é só na minha casa isso, gente? Alguém pode reconhecer ou só eu assim? Minha irmã, obrigada. Eu já estava meio assim, né? Achando que eu estava me abrindo demais aqui. Mas porque nós somos assim. A gente briga com muita força, mas perdoa assim quase que não dá para ouvir, né? Que a palavra não sai. Trapos de imundícia. Essa é a tua justiça. Mas se você quiser aceitar esse convite à maturidade, você precisa deixar a sua justiça e mergulhar no amor e na bondade desse Deus, para que você possa de fato exalar essa mesma bondade. Não tem jeito, você tem que ter o coração dele. Teu coração tem que pulsar igual o dele, senão não tem jeito. Eu queria que você pensasse sobre isso. Tem alguém nesse momento que você precisa preparar uma festa? Tem alguém? Tem alguém que você precisa chegar e falar, estou aqui, eu quero comemorar com você o que Deus está fazendo na sua vida. Eu quero te pedir perdão por causa disso. Eu não quero ficar do lado de fora. Eu quero participar da mesa. Se nossa igreja, se a igreja Ágape quiser ser uma igreja madura. E sabe, irmãos, hoje ele falou uma coisa muito séria. A gente fere as pessoas que a gente mais ama. Então é nessas que a gente tem que pedir mais perdão. Tem uma frase meio esquisita que eu já ouvi, que fala assim, amar é não ter que pedir perdão. Isso é uma mentira.
Amar é justamente pedir perdão. Só que é pedir perdão rápido, a gente ainda demora muito. E o pior de tudo é quando a gente... Vocês já aconteceram isso com vocês também? Não sei, né? Pode ser que seja só comigo. Você fica bravo porque você imaginou que a situação era de um jeito. Aí sua mente, você já tem argumentos. Daqui a pouco você descobre que não era aquilo. Que você que fez toda uma história em cima e que na verdade você estava errado e a pessoa estava certa. Esse é o pior perdão, gente. Fala sério, isso precisa de muita humildade. Porque você faz aquele escândalo e na verdade você que julgou tudo errado. De qualquer maneira, nós falhamos e falhamos. Mas o nosso convite é o convite. O convite continua o mesmo, era isso que eu quis dizer. O Pai continua te convidando. Vamos para a festa? Vamos entrar? Vamos celebrar? Abaixe sua cabeça agora. E eu queria que você orasse ao Senhor. Você quer ser maduro? Não tem outro caminho, viu? Não tem outro caminho. Ficar passando de filho mais novo para filho mais velho, de filho mais velho para filho mais novo, você não sai do lugar, você fica patinando. Mas se você quiser ser maduro, você precisa ter o coração do Pai. Em 1 João, eu quero fechar com esse versículo. João fala da maturidade, ele fala filhinhos, né? Jovens. Deixa eu ler esse texto que eu lembrei agora, eu quero ler para vocês. 1 João, se não me engano é 1 João, porque isso fecha, né? Eu acho que é 1 João... Cadê? 2, não é isso? Puxa vida. Isso mesmo. Ele começa a falar para os filhinhos, e aí quando ele fala para os pais, e a gente sabe que João aqui está falando para os crentes maduros, ele fala assim: Pai, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Aí ele repete outras informações para os filhinhos e volta para os pais. Pais, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Quem? Você conhece Deus. Você conhece o coração de Deus. Maturidade é conhecer o coração de Deus. É pulsar no mesmo batimento do coração de Deus. E o coração de Deus bate por vidas. Vidas. Deus ama vidas. Deus ama pessoas. E se você não gosta de gente, você precisa se converter. Porque Deus gosta de gente. E Ele quer que você goste de gente também. Porque você é gente. Tem gente que não gosta nem de si mesmo. Que precisa fazer a reconciliação consigo mesmo. Está bravo consigo mesmo. Está ressentido consigo mesmo. Mas hoje o convite é para você fazer a festa e celebrar. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Coloque diante de Deus o seu coração. Pai querido, eu te agradeço porque o Senhor é tão paciente conosco. Oh Senhor, quantas vezes a gente entra num bate-boca querendo mostrar para o Senhor a nossa justiça e por que a gente está certo. E o Senhor pacientemente continua nos amando e nos corrige e ajusta a nossa caminhada e continua nos amando. Mas Deus, nós queremos ter o coração igual ao do Senhor. Deus, eu quero ter o meu coração como o seu coração. Eu quero amar as pessoas. Eu não quero ter um coração ressentido, amargurado, que não celebra. Eu não quero ter medo. Eu não quero ter uma visão distorcida do Senhor. Eu não quero ficar brava com o Senhor porque o Senhor não faz as coisas para mim como o Senhor faz para os outros. Porque o Senhor é muito bom. O Senhor é extremamente bom para mim. E eu quero isso para os meus irmãos também. Que eles entendam, Senhor, o peso desse discipulado. Para que essa igreja faça de fato diferença na terra. Para a gente não passar por aqui simplesmente com um título de crente. Mas que as vidas que passarem por nós, as pessoas que passarem por nós, possam ser impactadas pelo amor do Senhor nas nossas vidas. E eu oro em nome de Jesus.
Aleluia. Não podia ter fechado diferente, né? Que é isso? Depois, se vocês quiserem as minhas anotações, é caro. Tenho tudo anotado. Gostei da expressão. Quem fica para fora da festa fica fofocando. É o caminho daqueles que não conseguem visualizar que o melhor é estar com o Senhor, vivendo com o Senhor, caminhando com o Senhor, do que vivendo fora da presença. Obrigado, pastor. Foi uma palavra maravilhosa para os nossos corações. Creio que fechamos aqui 23 anos com essa palavra tão reflexiva, tão importante para as nossas vidas. Eu não sei se há aqui alguém que ainda não teve encontro com esse Jesus, tão amoroso, tão carinhoso, tão poderoso. E nessa noite, eu gostaria de falar, eu quero Jesus. Eu sou uma pessoa que ando sem Jesus, como o filho pródigo, aquele que anda por aí, que está aí, mas eu preciso ter um encontro com Jesus, e eu quero me encontrar com Jesus, eu quero sentir essa alegria. Ou você que já teve um encontro com Jesus, já sentiu essa presença, mas por algum motivo, o seu coração não está se alegrando como deveria estar. E eu quero te convidar a ter um encontro com Jesus nessa noite. Que você possa aceitar Jesus. Que você possa dizer, eu quero esse Jesus na minha vida. Eu quero sentir essa alegria do Senhor Jesus. E se você quer sentir essa alegria que vem do Senhor, eu convido você, e fazendo isso você está dizendo assim, Senhor Jesus, eu te aceito como Pai, eu te aceito como meu Senhor, eu quero te aceitar como meu Senhor. E se você quer aceitar Jesus nessa noite, você reconciliar com Jesus, talvez, olha, eu já aceitei a Jesus, mas eu quero me reconciliar, eu quero ter essa oportunidade de hoje me reconciliar com o Senhor. Eu creio que você está aqui porque o Senhor te chamou para estar aqui, para ouvir essa palavra e dizer para você, vem para a festa, vem para a festa. Se há alguém aqui que quer ter esse encontro com Jesus, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Pastor, eu quero aceitar Jesus, eu quero ter um encontro com Jesus, eu quero celebrar com Jesus, eu quero caminhar com Jesus, eu quero andar com Jesus, eu preciso disso, eu preciso para a minha vida, eu reconheço que sou pecador e que preciso ser salvo, eu quero me arrepender dos meus pecados, e quero dizer, Senhor Jesus, me purifique de todo pecado. E se você quer esse Jesus hoje, levanta a sua mão, eu vou orar por você. Você levantou a mão? Não. Alguém levantou a mão? Se não, eu quero convidar vocês a se colocar em pé. E nós vamos encerrar esse culto. Quero dizer que lá no fundo, os fundadores, né? Tirar foto lá no fundo ali, tá? E hoje já tiramos fotos ali no fundo, tem um painel. E nós vamos tirar essa foto. E de novo, né? De novo, porque eu vou tirar de novo. A Ana também vai tirar de novo, o Sebastião, assim, né? Aí a Cláudia tá aí, Carlinhos, a Neuza, né? Vamos tirar essa foto. Para a glória de Deus, a gente vai escrevendo a história. Cada dia, escrevendo a história. Amém? Glória a Deus.
Muito bem, eu posso ouvir um glória a Deus? Quem saiu daqui hoje edificado por essa palavra? Diga amém. Amém. Foi realmente uma bênção, amor. Uma bênção, uma palavra maravilhosa. Glória a Deus. Fechamos com chave de ouro, né? Glória a Jesus. Vamos orar. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus Pai possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Então, podem acender as luzes. Nós vamos lá no cantinho. Aqui? Para quem não pegou de manhã, o bolo é para quem não pegou de